Boa tarde a todos que fazem a escola João Saraiva Leão, aos pais responsáveis e principalmente aos alunos do quinto ano. Hoje nós iremos retomar nossa aula e quem vai ministrar essa aula será o professor Inácio. Esse aqui que aparece na foto, que é justamente eu que falo com vocês agora. Antes de iniciar nossa aula, nós iremos fazer uma breve revisão da aula anterior, que foi a aula do professor Gleidson. Podemos ver aqui 3 figuras que o professor trabalhou e nós vamos ver mais uma vez o porquê delas não serem figuras chamadas de polígonos. Essa primeira figura não é um polígono porque aqui nela aparece uma parte arredondada. Por isso essa figura não é polígono. Na segunda figura não é polígono porque aqui nesse ponto há um cruzamento entre as retas. Por esse motivo, a figura também não é chamada polígono. Na terceira figura, não é polígono porque esse espaço aqui não tem nenhum segmento de reta ligando essas duas pontas, ou seja, a figura está aberta. Então a gente pode dizer que as 3 figuras, não são polígonos, por quê? Primeiro, a primeira figura apresenta uma linha curva, ou seja, para ser polígono, todas as linhas devem ser formadas por linhas retas. A segunda figura não é polígono porque aparece um cruzamento entre as retas, ou seja, para ser polígono, não pode haver cruzamentos. E na terceira figura, não é polígono porque a figura apresenta ou é apresentada como uma figura aberta. Então, professor, o que a gente pode dizer do que são os polígonos? Portanto, a gente pode dizer que polígonos são figuras formadas apenas por linhas retas, ou seja, não existindo curvas. Isso pode ser uma das características de um polígono. Figuras formadas apenas por linhas retas, não pode existir curvas. Segunda característica é que a figura não pode haver cruzamento, ou seja, figura sem cruzamento, ou seja, que não se cruzam. As retas não podem se cruzarem. E uma outra característica de um polígono que essas figuras devem ser figuras fechadas. Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês. Exemplos de polígono. Aqui nós temos 4 exemplos de polígonos. 4 exemplos. Vocês podem observar que todas as figuras são formadas por linhas retas. Não há cruzamento entre elas, ou seja, elas não se cruzam. E todas as figuras são fechadas. Então, isso a gente pode chamar de polígono. Então, isso foi só uma breve revisão para a gente poder entrar no nosso conteúdo, já que o nosso conteúdo é figuras planas e a gente vai precisar saber um pouco, lembrar um pouco sobre polígonos, que foi a aula anterior. Mas antes de nós entrarmos no nosso conteúdo, vocês irão pegar aí o material de vocês. E um dos materiais é a nossa agenda escolar. É essa aqui que aparece na foto. Além da agenda, vocês vão pegar lápis e borracha, caneta e o caderno. Tudo pronto? Então, podemos começar e vamos começar copiando a agenda do dia, como a gente sempre faz no início das nossas aulas. A agenda do dia 14 de abril, hoje, terça-feira. A disciplina, matemática. O conteúdo, figuras planas. E a atividade, essas atividades, atividades para serem lançadas, copiadas no caderno. Então, as atividades que vão ser lançadas para vocês, lá no final do vídeo, elas devem ser copiadas no caderno. E por último, aqui, a assinatura do responsável, pai, a mãe, o responsável que mora com você.
Então, isso você vai fazer na sua agenda na data de hoje, 14 de abril. Após a agenda, você vai pegar o seu caderno. No seu caderno, você vai fazer o cabeçalho do dia. Cabeçalho do dia é aquele que a gente sempre tem o costume de fazer em sala. Nome da escola, o seu nome de aluno, o nome do professor, a disciplina e a data do dia. Eu vou preencher aqui para vocês, para facilitar hoje, tá bom? Escola Municipal João Saraiva Leão. O campo aluno, essa linha aqui, você vai colocar o seu nome. O nome do professor que está ministrando a aula hoje, professor Inácio. A disciplina é matemática. E a data do dia, Fortaleza, 14 de abril de 2020. Lembrando, coloquei aqui na cor azul, com a cor azul, para você fazer de caneta. E aqui, fazer de lápis. Então, perguntas de caneta, resposta de lápis. É assim que você deve preencher o cabeçalho. Logo abaixo do cabeçalho, vocês irão copiar o conteúdo do dia. E aqui eu vou deixar algumas dicas. Primeiro, desenhe as figuras que vão aparecer para vocês aí. Em seguida, vocês podem escrever as partes que você achar mais importante. Que as partes mais importantes vão ser todas. Então, tudo que aparecer nos slides, na videoaula, vocês podem estar copiando no caderno, porque é importante, tá bem? A qualquer momento, você pode pausar o vídeo para copiar, sempre que você precisar. E uma última dica, você pode estar colocando o celular na horizontal, que isso vai aumentar o seu campo de visão. Vai tornar a imagem um pouquinho maior para você visualizar melhor. Para iniciar, aqui o nosso conteúdo do dia, figuras planas. Definição de figuras planas. As figuras planas são bidimensionais, ou seja, elas têm duas dimensões. Quais são essas dimensões? Comprimento e largura. Vou dar aqui um exemplo para vocês de um retângulo, esse que aparece aqui agora. Esse retângulo ele tem duas dimensões, largura e comprimento. Largura e comprimento. Então, nós temos um exemplo de uma figura bidimensional, ou seja, tem duas dimensões, largura e comprimento. Podemos também dizer que a figura plana, como o próprio nome já diz, é plana. Se você passar a mão sobre o papel onde está desenhado a figura, você não vai sentir o retângulo. Por que não vai sentir o retângulo? Porque o retângulo, a figura que você fez no papel, só vai ter largura e comprimento, não vai ter altura, ou seja, não vai existir altura na figura plana. Uma outra definição, que a figura plana ela é rente ao papel, como a gente pode ver aqui, ok? Primeira figura plana que nós vamos ver, trabalhar, será o quadrado. Quadrado, essa figura que aparece aqui agora, tem 4 lados. Colocando aqui para vocês, lado, lado, lado e lado. 4 lados formam o quadrado. E o quadrado ele tem como definição principal que tem os 4 lados iguais. Ou seja, se eu disser que esse lado aqui vale 10 centímetros, esse outro lado também valerá 10 centímetros. Portanto, eu também estou dizendo que todos os lados do quadrado valem 10 centímetros. Se eu digo que um lado vale 10 centímetros, então todos vão valer 10 centímetros. Por quê? Porque o quadrado tem os 4 lados iguais, ou seja, do mesmo tamanho. Segunda figura é um retângulo, que é esta figura aqui bem conhecida já. O retângulo, por sua vez, ele aparece aqui, ó. Deixei os lados em branco e em amarelo para mostrar a vocês que
esses dois lados, eles são iguais, ou seja, têm o mesmo tamanho. Vamos dizer aqui que eles são a largura do retângulo. E os lados em amarelo, eles também são iguais. Aparecem aqui como comprimento do mesmo tamanho. Então, branco, branco, iguais. Amarelo, amarelo, também iguais. Então, o retângulo tem como característica dois lados iguais no comprimento, tá na cor amarela, e dois lados iguais na largura, que apresento aqui na cor branca. Então, lado amarelo só vai ser igual desse lado amarelo, do mesmo tamanho. E o lado branco só vai ser igual deste lado branco, também do mesmo tamanho. Próxima figura plana é o triângulo. Triângulo, essa figura, ela tem, como o próprio nome já diz, três ângulos. Se tem três ângulos, ela vai ter também três lados. Temos aqui tri, é a mesma coisa que 3. Então, tri, 3, ou seja, três lados. Então, triângulo, característica dele, ele tem três lados. Próxima figura é o trapézio. O trapézio, essa figura aparece aqui, ó, com duas bases e dois lados. Vou nomear aqui para vocês. Duas bases, uma base em cima e uma base embaixo. Vocês podem observar que elas são de tamanho diferente, né? Uma base maior e uma base menor. E aqui nas laterais eu vou ter os lados do trapézio. Observe agora que eu vou colocar uma faixa amarela nessas bases. Essa faixa amarela, ela está aqui representando que essas duas bases, elas vão ser nomeadas também como bases paralelas. Vocês já estudaram isso, a gente vai relembrar agora. O que são bases ou linhas ou retas paralelas? As linhas em amarelas que foi colocadas significam que essas linhas são linhas ou bases paralelas. Eu vou dar a definição aqui agora para vocês do que é uma base ou uma reta ou linhas paralelas. Paralelas são aquelas linhas ou bases ou retas que não se tocam ou não se cruzam. Observe que se eu prolongar essa linha amarela tanto para esse lado como para o outro lado, eu vou fazer isso agora para vocês perceberem melhor, ó. Elas se prolongaram, certo? Até o infinito, tanto para um lado como no outro. Mas elas não tocam a linha ou a base de baixo. Ó. Elas permanecem nessa direção, tanto de um lado como do outro, assim como também na base de baixo. Tanto para um lado como para o outro, elas foram prolongadas. Ó, vou retirar, vou colocar de novo. Mas vocês perceberam que elas não se tocaram. Então, quando isso acontece, a gente diz que essas bases, elas são chamadas de bases ou retas ou linhas paralelas. Então, bases paralelas são as bases que não se tocam ou não se cruzam. Trapézio, ele tem como definição dois lados em branco aqui, ó. Dois lados e duas bases paralelas. As bases paralelas são essas que aparecem aqui, base maior e base menor. Sendo, né, como eu acabei de dizer, uma maior e a outra menor, ou seja, de tamanho diferente. Próxima figura é o paralelogramo. O paralelogramo, da mesma forma do trapézio, vai aparecer aqui lados paralelos. Eu vou mostrar aqui com a cor amarela, esse lado paralelo a esse e esse lado branco paralelo a esse. Vocês têm que se atentar apenas, ó, para o formato do paralelogramo. Então, esse é o paralelogramo e ele tem como característica dois pares de lados paralelos. Um par que aparece aqui de cor amarela, embaixo e em cima, e o outro par
na cor branca, esse que aparece aqui. Ok? Podemos passar. Próxima figura é o losango. Losango tem como característica esse desenho, também tem lados paralelos. Esse paralelo a esse, na cor amarela, e esse outro paralelo a esse na cor branca. Losango tem como característica ele ter uma aparência de uma pipa ou de um balão junino. Próxima figura, pentágono. Esse é o pentágono. O pentágono, por sua vez, ele vai ter esse nome porque ele tem 5 lados. Lado 1, lado 2, lado 3, lado 4 e lado 5. Como foi nomeado aqui. Então, o pentágono tem como característica, ó, penta igual a 5, ou seja, 5 lados. Então, penta significa 5. Então, pentágono, figura que tem 5 lados. Próxima figura é o hexágono. Esta figura é o hexágono. E o hexágono, por sua vez, aparece com 6 lados. Hexágono significa hexa 6, ou seja, hexágono, figura que tem 6 lados. Para finalizar aqui as figuras planas mais conhecidas, nós temos por último o círculo. O círculo também pode ser chamado de circunferência. E ele é a única figura que nós vimos até agora que não é um polígono. Por que não é polígono? Quem respondeu que não é polígono porque ele aparece com linhas curvas, né? Acertou. Então, círculo não é um polígono porque ele é feito por linhas curvas. É uma curva que forma aqui este círculo. Então, por isso ele não é chamado polígono, mas ele é sim uma figura plana. Para finalizar a nossa aula, nós vamos fazer uma breve revisão das principais figuras planas que nós vimos nesta aula, que foram essas: quadrado, retângulo, triângulo, trapézio, paralelogramo, losango, pentágono, hexágono e o círculo. Aqui acaba a nossa aula, acaba a nossa videoaula, mas eu ainda tenho algumas dicas para vocês. Em caso de dúvida, vocês podem voltar ao vídeo e assistir novamente. E para as nossas atividades, eu peço que vocês copiem as questões de caneta e responda de lápis. Tente sempre responder só pelo aquilo que você lembra do vídeo que a gente acabou de fazer, acabou de assistir. Depois, você pode olhar se realmente acertou o que você fez anteriormente. E uma última dica, que você fazendo isso, você pode estimular cada vez o seu cérebro e melhorar a memorização do conteúdo com facilidade, ok? Então, você pode responder as questões só pelo aquilo que você lembrar que você assistiu no vídeo. Assim você estimula seu cérebro e memoriza o conteúdo com facilidade. Aqui acaba a nossa aula e em seguida serão lançadas as atividades. Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima videoaula.